Hoje, a Terra nos chama para um gesto simples e profundo: parar. Lamas chega como o primeiro pão assado do ano, não como promessa, mas como prova. Prova de tudo aquilo que foi semeado no escuro, regado com dúvidas, sustentado pela fé que insiste mesmo quando não há sinais. Este é o sabá da colheita inicial, do reconhecimento do esforço e também da consciência de que toda abundância carrega um custo. Algo precisou morrer para que algo pudesse nos nutrir. Honramos o ciclo que se cumpriu, o grão que caiu e o pão que agora podemos dividir com a terra, com os deuses e conosco. Que este episódio seja um altar erguido com palavras, um momento de pausa no fluxo do mundo, para lembrar que colher também é um ato sagrado. Olá, como você está? Começando aqui com o nosso primeiro episódio de 2026. Estou super animada hoje, gente. É uma pena que eu tenha conseguido chegar aqui no final do mês, né? Porque estou aí desde o início querendo, mas não consegui finalizar, né? Essa correria que a gente tem de início de ano. Só pelos deuses, finalmente estamos aqui com um episódio delicioso de Sabá. Nós vamos falar aqui sobre a colheita hoje, olha que delícia. Mas, em primeiro lugar, né, além de desejar um ano maravilhoso para todos vocês, gostaria de, né, dar as boas-vindas para as pessoas novas que chegaram. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a vocês que agora fazem parte do nosso círculo, dessa nossa egrégora, né? Aqui a casa é sua também. Então, vamos aí falar um pouquinho. Gente, esse ano eu prometi que ia trazer mais episódios. Estou com uma programação muito. Podem se preparar porque esse ano promete. Inclusive, já vou comentar aqui com vocês algumas novidades. Para quem está lá no nosso Insta e já viu que eu trouxe aí o quadro das luas do mês, no início do mês, eu ia até trazer isso aqui como um episódio, mas como eu tive que fazer rápido ali, não consegui gravar, ficou por lá mesmo, né? As luas do mês ali, bem indicadas, em qual signo, quando entram. Mas, além de aparecerem lá no Insta do Mexica Lua, eu vou trazer essas luas do mês dentro das previsões. Vamos ter aqui um momento de previsão para o mês, com os principais trânsitos celestes, os principais trânsitos dos astros, para a gente se posicionar, se organizar, né? Conforme o posicionamento dos astros e também, né, fazer magia, aproveitar esses momentos para magia. Então, vamos também finalmente começar o nosso clube do livro, tá? Já em fevereiro. E o livro que eu vou trazer, já vou adiantando aqui para você. Se você não conhece, vai conhecer e vai se amarrar, tá? Porque esse livro é sensacional, essa autora é magnífica, espetacular. E para você que já conhece, fica que aí a gente vai ter mais discussões para falar aí dos nossos pontos de vista. Vai ser para assim, para todo mundo mesmo, que é o Caliban e a Bruxa da Silvia Federici. Também vamos ter aí, deixando aqui o aviso, minha agenda está aberta, tá, para leituras de mapas e principalmente agora nesse início de ano, para quem quer dar aquela alavancada na carreira, né? Se preparar, ter outras perspectivas. O mapa vocacional, assim, é um sucesso, tá? Já fiz algumas leituras agora no início do mês que foram fodásticas. Então aproveita, quem quiser, me procure aqui ou lá no Insta do Mística Lua, para a gente poder combinar aí essa leitura maravilhosa.
Bem, sem mais delongas, vamos falar sobre lamas. Gente, parece que foi ontem que eu estava gravando o episódio de Lita. E já estamos em lamas. Vejam só como é que o tempo corre. E já vai fazer o quê? Vai fazer 2 meses? Sim. E se você ainda não conhece lamas, talvez conheça por Lugnasá ou Lugnasá. Não sei como é que o pessoal pronuncia direito aí, depende, né, do local. Na Roda Norte, este sabá é um festival, né? Um festival que celebra aí a primeira colheita, já no meio do verão, onde as energias já estão se transformando aí, né? Já estamos a um pé do outono para começar uma nova fase da natureza e também uma nova fase para o deus e a deusa. Então, no hemisfério norte, para quem segue a roda norte e a roda mista, ele é celebrado no dia 1º de agosto, enquanto aqui, no hemisfério sul, nós celebramos em 1º de fevereiro. Já está chegando, né, minha gente? Então, o que é o Sabá de Lamas? É quando a natureza já está no auge do verão, literalmente já caminhando para mudar de fase. A gente sente o calor, mas também já começamos a encontrar aí os primeiros sinais da aproximação do outono, né? A Terra sente o distanciamento do Sol que começa sua partida para o outro lado do planeta. Vai ficando cada vez mais frio, cada vez mais escuro, né? Em Lamas, a Mãe Terra transfere para as plantações a última carga vital, né, que ela recebeu do Sol, permitindo, né, que a natureza sobreviva a esse período frio que se aproxima. Então ela recebe aquele calor todo do verão que o sol está ali trazendo para aquecer, para se manter nos tempos frios que se aproximam. Com isso, é neste momento que a gente tem a primeira colheita, que é chamada de colheita dos grãos, né? E que também se tornou símbolo aí da prosperidade, da abundância, da fartura, né? De riqueza, de poder, né? Por isso que os principais símbolos deste sabá são trigo, milho, né? Grãos. São alimentos base, assim, que vêm desde a ancestralidade, são consumidos até hoje, né? Então, um dos costumes da época, quando se celebrava esse festival da colheita, era a confecção das bonecas as bonecas de espigas de milho, né? Então, usando as últimas espigas colhidas, essas bonecas eram chamadas de corn mothers, que eram as mães do milho, né? Nós vamos falar sobre isso aqui. Eu trouxe uma passagem. Ai, gente, eu fico empolgado quando eu pego nos meus livros tudo que eu queria ter, minha biblioteca bruxística. Então, vou ler uma passagem aqui do livro falando sobre a mãe do milho. Essas bonecas representam aí a grande mãe, né, no seu aspecto da mãe dos grãos, a rainha da colheita. Vocês viram que a cada sabá, o deus e a deusa se caracterizam ali, né, conforme aquele período. Eles estão se transformando na mesma medida que ocorre a passagem do tempo e a natureza se transforma junto. É tudo uno, né? Tudo como um só. É legal, vocês já devem ter visto aí, toda vez que a gente procura sobre lamas, é muito comum a gente ver essas bonecas representadas, né? O símbolo desse sabá, justamente pela mensagem que elas trazem aí, né? Elas são símbolos de fertilidade, de abundância, de renovação. Lembrando sempre, todos os elementos que são símbolos desse sabá lembram aí da dádiva da colheita, né? Dessa necessidade de preservar os ciclos naturais da vida. Outra tradição também era distribuir grãos nos altares, né? Divisão dos pães em agradecimento pela fartura e generosidade. Inclusive, pão, lamas vem aí a etimologia da palavra vem aí ligada ao pão. Nós vamos ver também nessa passagem que eu vou contar. Nassá é de origem celta, também tem tem sua história. Eu trouxe aqui a passagem do livro
Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, que foi assim, né, o nosso livro básico, acho que é a nossa Bíblia aqui para começar o círculo do Mística Lua, a Mirella Faur. Eu menciono lá desde o nosso episódio piloto, grande inspiradora. Então, esse livro me acompanha para tudo, porque assim é um grande grimório. Gente, se você está começando este livro aqui, comece com ele, né? Assim como os do Scott Cunningham. Claro, é muita visão do norte, a gente sempre tem que saber separar. Mas esse aqui é maravilhoso, né? Para quem está começando e para quem já está há muito tempo na prática, que continue usando ele, porque ele é maravilhoso. Então, eu vou ler um pouquinho aqui da passagem dele que fala da história. E a gente, quando procura na internet, procura nos lugares, não vê tão completo como dentro desses livros, né? Bem como aqui tem, eu tô também com a Dança Cósmica das Feiticeiras, a Starhawk, maravilhoso também. Que no dela está mais resumido, mas é praticamente a mesma coisa que está escrito aqui, então eu prefiro essa passagem da Mirella Faur. Bora, vou ler aqui um pouquinho com você. Direção Sul, o terceiro portal de poder. Seguindo a roda do ano europeia, o Sabá Celta Lamas, ou o Blot nórdico Entenfest, ou Freyfaxi, comemoram a colheita realizada com bênçãos da terra, das pessoas, dos animais e entregando oferendas para os deuses em sinal de gratidão. Das primeiras colheitas de grãos, trigo, centeio, cevada, aveia, milho, antigamente assavam-se pães que eram repartidos com alegria na comunidade. Essa é a origem do nome da celebração, Loafmas ou Lafmas, um H na frente, gente, que significa a festa do pão. Celebrado no primeiro dia ou na lua cheia de agosto, era uma celebração de agradecimento pela colheita e pelo pão. Que neste caso aqui vai ser no primeiro dia de fevereiro, coincidentemente caindo também na lua cheia, se não me engano, né? Estaremos no meio de uma lunação cheia aí. Fazer pão é uma das artes mais antigas que se conhece. Restos calcificados de pão, feito com sementes esmagadas, foram descobertos em grutas da Idade da Pedra. A invenção da cerâmica revolucionou a preparação do pão, que foi assumindo uma enorme variedade de formatos e tipos de preparação, dependendo do lugar e da cultura de origem. Durante milênios, o pão foi a comida essencial e a base da sobrevivência física, tornando-se sinônimo de alimento e símbolo sagrado, ao qual se atribuíam poderes mágicos e curativos. Ele era usado para proteção contra ataques psíquicos, para curar doenças, firmar pactos e compromissos, selar juramentos, abençoar a casa e os campos, comemorar alianças, uniões e tréguas nos conflitos e celebrar a paz. A comemoração da colheita é um ato ancestral sagrado e uma oportunidade para reverenciar, no Festival da Gratidão, as inúmeras faces da deusa dos grãos, conhecida como Astarte, Astoreth, Ceres, Xicomequot, Corn Mother, Deméter, Herda, Gaia, Abondia, Ísis, Cur, Mau, as mães e donzelas do milho, Modron, Nertus, Ops, Perséfone, Sif, Tailtu, Telos Mater. A sacralidade dos grãos remonta aos primórdios da humanidade, por isso uma festividade muito importante e comum a todos os povos antigos era a festa da colheita. Honravam-se a morte na imagem do grão colhido e moído, e sua transfiguração como deus sacrificial,
e a vida no renascimento das sementes, brotando do ventre da Mãe Terra. Para agradecer as colheitas, nossos antepassados faziam oferendas à Mãe Terra e confeccionavam efígies de palha para materializar o espírito da Mãe da colheita. Chamadas de Corn Mothers, essas efígies eram levadas em procissão para abençoar as casas. Eram guardadas nos altares durante o inverno e enterradas ritualisticamente nos campos antes do plantio, para garantir a fertilidade da terra e a abundância das novas colheitas. O pão, antes redondo, passou a ser enrolado em tranças e roscas para substituir os cabelos que as mulheres costumavam ofertar à deusa e usado como símbolo de união entre os homens e as divindades. Muitos séculos antes da Eucaristia cristã e da adoção da hóstia, o pão era a representação da vida originada no ventre da Mãe Terra. Por isso, honrado como seu filho, era um sacrilégio desperdiçar ou jogar fora o pão, não comê-lo até o fim ou usá-lo de forma pejorativa. O vinho representava o sangue da mãe e do seu filho personificado pelos grãos, sacrificado no ato da colheita e ofertado como doação para nutrir os seres humanos, que eram gratos por esse sacrifício sempre renovado. O mês de agosto, final do verão no hemisfério norte, era consagrado à deusa que dá vida e nutre a todos, que correspondia à deusa romana Juno Augusta. Com o passar do tempo, o festival sagrado da colheita tornou-se uma comemoração mais profana, incluindo competições esportivas, feiras de produtos agrícolas, leilões de animais, às vezes até mesmo de noivas em função dos seus dotes, e consultas oraculares. Atualmente, pode-se fazer nos círculos femininos um ritual de celebração da Mãe Terra, na sua manifestação como Mãe dos Grãos, Mãe do Milho, ou uma deusa específica como Pachamama ou Gaia. Gente, fantástico, né? E ela ainda dá 2 sugestões, o ritual para a Mãe do Milho e o ritual para Pachamama. Fenomenal. Muita coisa aqui. Gostaria de ler tudo, né? Mas vai ficar um episódio gigantão. Eu praticamente li o livro aqui. Mas muito bacana. Então, pesquisa, se você quer ir mais a fundo na história, conhecer um pouco mais dos rituais. Eu acho legal que tem lugares que mostram fotos, né? Representações e a gente se sente parte ali, né? Daquele ritual, daquela celebração, se vê ali dentro participando. Isso é muito legal. Então vamos lá, gente, correspondências mágicas, né? Começamos aí pelas cores. Novidade, né? Quando a gente procura pela colheita, a gente já imagina aí as cores dos grãos, né? Já dá para imaginar as cores que representam esse sabá, que são as cores alegres, né? Que vão trazer alegria, vitalidade, energia solar. Lembrando que a gente ainda está no verão, né? Então é muito parecido com Lita. Temos a cor laranja, né, que é ligada à vitalidade, é uma cor solar, né, que representa o pôr do sol, inclusive. Temos também o amarelo, que é o próprio sol, alegria, né, para comemorar as colheitas fartas. O dourado, né, os próprios grãos aí são na cor dourada. Os de creme e marrom, né, que vão trazer aí alusão às massas, né, aos pães, enfim, são todos esses tons aí. Bebidas são aquelas que também são muito parecidas com Lita, né? Nós temos aqui aquelas que trazem cevada, que são feitas também do grão, cevada, que é cerveja, bebidas douradas, né? E tem uma lista que eu não conheço nenhuma. Ah, conheço o hidromel. Hidromel também entra nessa. Mas eu não conheço nenhuma dessas. Eu tenho aqui no meu grimório. Kombucha, Rejuvelac, Ginger Beer, Kvass, Tupache. Gente, uns nomes estranhos, né? Se você conhecer, me conta aqui nos comentários. E se é gostoso ou não, me conta também. Chás, sucos naturais, tudo que trazem a energia do verão. Comidas também são aquelas que trazem os grãos. A gente nem precisa comentar, né?
pão, pães caseiros, aqueles trançados, inclusive fazer o pão trançado. Vocês viram aí que é parte das tradições, né, que representam os cabelos ofertados à deusa, pão sovado. Plantas que representam também são essas, que trazem os grãos mesmo, tomilho, manjericão, orégano, centeio, cevada, arroz, milho, aveia, tudo que traz grãos. E divindades, eu até listei aqui as deusas, muitas deusas, até com os nomes que eu nunca ouvi falar ali nessa passagem do livro, do Círculo de Mulheres, Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas. Então, nós temos aqui a Deméter, a Gaia, Tautito, Ceres, Anana, Astarte, Lakshmi, Corn Mother, os deuses Dionísio, Baco, Osíris, Freire, Shep. Então, temos aí uma gama de deuses para quem cultua as divindades. Elas podem ser, principalmente, né, para quem aí cultua o panteão grego, Deméter, Perséfone. Começa aí a descida de Deméter ao submundo para buscar Perséfone, né? Seres encantados que representam ninguém menos que o Leprechaun, né, gente? Faz muito sentido o Leprechaun. Domovoy e os brownies também. Não é brownie de comer, mas é criatura, tá? Né? Nos altares. Para você que tem um altar, enfeite com a boneca de grãos, né? Traga grãos. Cores, né? Primeiro a gente traz aí as cores do sabá nas velas, né? Pode utilizar ramos de trigo, que é o mais comum. Flores, cristais, que trazem essa energia de vitalidade, de alegria, como citrino, selenita, a laranja, pirita, todos que vão trazer esse calor aí do verão e essa energia de vitalidade, né? Em agradecimento à colheita. Atividades, e eu adoro essa parte que tem atividade, porque uma dessas que são características de lamas é a garrafa de grãos, que traz a prosperidade, a fartura, que atrai abundância para sua casa, para suas colheitas, né? Principalmente na parte de alimentação. Então, assim, sendo mais sucinta, resumindo como funciona a garrafa de grãos, é simplesmente você ir fazendo, né? Tem que ser uma garrafa de vidro, até mesmo para não estragar ali esses alimentos que você vai colocar. Os grãos têm que estar crus, secos. Daí na garrafa de vidro você vai colocando ali aos pouquinhos por camada. Então pode colocar um pouquinho de arroz, pode usar feijão, que mais? Grãozinhos de milho, pode colocar milho, né? Seja criativo. Né? No meio de tudo você pode colocar louro em pó e um pozinho da canela também, porque a canela, inclusive, é antifúngica, né? Então vai ajudar a durar mais tempo ali aquele material dentro da garrafa. E depois selou com a tampa, sela com a vela, pingando ali a cera. Se você já viu uma garrafa de bruxa, é bem nesse nível aí da garrafa de bruxa, selado com a cera da vela. E deixe num local assim, em cima da geladeira ou numa prateleira, de forma que vá ficar. Eu prefiro de maneira visível, que eu veja ali, lembre e fique e atraia cada vez mais colheitas fartas para minha casa, né, para o meu lar. Então, vamos recapitular aqui a essência de Lamas, né? Lembre-se, Lamas é um momento da colheita, um momento de refletir sobre tudo que você conquistou, que você está colhendo agora os resultados, né? Se preparando para um novo ciclo que vem por aí, né? De outono, de inverno, o que que eles vão trazer para você depois dos passos que deu até aqui. E principalmente da gratidão. Agradecer tudo que você conquistou,
né? Agradecer pela abundância, pela fertilidade da grande mãe que trouxe para você o que você tem hoje, né? Então, assim, reflita sobre os frutos do seu trabalho, tanto no campo físico quanto no espiritual, né? O quanto que você evoluiu até aqui. Lembre constantemente, né, que dessa interação dar e receber, né, de semear e colher, sempre pensando que estamos aí sempre vendo ciclos, a natureza é cíclica e nós somos ela, nós somos parte dela. Estamos em constante transformação também. No fim de tudo, Lamas não nos pergunta o que nós desejamos. Ele vem trazer aquela pergunta: o que estamos dispostos a oferecer? O que você já cumpriu do seu propósito? O que alimentou até aqui, mas não pode mais seguir adiante? Que este seja um tempo de gratidão consciente, não apenas pelo que floresceu, mas também pelo que precisou ser deixado para trás. Ao partir o pão, partimos também o ego, a ilusão do controle, o medo da mudança. Que você leve deste Lamas não a pressa de novos começos, mas a maturidade de quem sabe reconhecer o próprio valor no ciclo que se fecha. Que a terra te sustente, que o fogo consuma o que pesa, e que você siga adiante, nutrida, inteira, consciente de que colher é, antes de tudo, um ato de coragem. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu esse episódio lindo de Sabá. Eu amo falar sobre Sabás. Espero que a sua ritualização, que a sua celebração, independente de como você faça, né, das condições de ter um altar, de fazer todas as atividades, ou apenas acender uma vela e meditar sobre o que este festival vem trazer, seja imensamente iluminado, né, abençoado e que te prepare aí para os próximos que virão. Fique ligado, logo logo e mais logo mesmo, mais logo possível, estaremos aí com os novos episódios, né, de previsões e começando o nosso clube de leitura com Caliban e a Bruxa de Silvia Federici já na semana que vem. Então, até o final da semana que vem, né, já início de fevereiro, nós começamos e teremos um episódio por semana para discutir o livro, né? Que então fechamos ali dentro de um mês o estudo do Caliban e a Bruxa. Traga o seu exemplar, se você não tem, aí que fique ligado mesmo aqui no lançamento desse episódio, que nós vamos esmiuçar este livro fenomenal dessa autora sensacional. Te vejo em breve. Blessed be.